Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, estou aqui para gravar esse vídeo. Há uma pergunta que não quer calar. Semana passada eu gravei um vídeo fazendo uma pergunta: será que as palavras de Gamaliel citadas em Atos, capítulo 5, elas favoreciam o falso profetismo? Eu disse que sim, certo? Primeiramente quero dizer que Gamaliel, ele não está falando sobre profetas, tá? Não está falando sobre profetas, eu só apenas usei a frase dele, que é uma frase muito usada hoje por líderes que querem passar pano quente sobre falsos profetas nos dias atuais, dizendo que deveriam deixar eles continuar mentindo, enganando o povo, porque se for de Deus vai prevalecer, se não for de Deus não vai prevalecer. Então, um irmão fez um comentário embaixo do meu vídeo dizendo que Gamaliel usou sim as escrituras, inclusive ele escreveu um texto que Gamaliel ele havia usado, ele falou que usou, né? No texto não mostra ele usando esse texto, mas valeu pela intenção e eu vou aqui responder sobre isso, porque algumas pessoas chegaram para mim e falaram: "E como é que fica?" Então a gente vamos aqui explicar sobre isso. Então, o que eu vou dizer, a pergunta que não quer calar é: será que Gamaliel, quando ele usou esta frase, se esta obra, esse conselho for de Deus, prevalecerá, se não for, não prevalecerá? Será que Gamaliel estava amparado pelo texto da Torá? Será que ele estaria usando o texto de Deuteronômio? Então nós vamos ler aqui primeiramente o texto que o irmão deixou escrito lá, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e versículo 22, que diz assim: "Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Saiba que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais medo dele." Esse foi o texto usado lá no meu argumento, naquele vídeo que eu falo sobre o favorecimento da frase de Gamaliel aos falsos profetas. Agora, vamos ler em Atos, capítulo 5, do versículo 34 ao 40. Hoje nós vamos ler do 34 ao 40, porque lá eu só usei poucos textos, porque eu só queria falar de alguma coisa ali, mais simples. Mas vamos ler lá para ficar uma coisa bem explicadinha, bem esmiuçada, para que os irmãos entendam. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 34 ao 40, que diz: "Eles, porém, ouvindo-se", versículo 34, "mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de Deus, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os saltaram." Bem, nós lemos dois textos. O texto de Deuteronômio foi o texto proposto pelo irmão, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22, e Atos capítulo 5, do versículo 34 e 40. Aqui nós vamos falar um pouco sobre este Gamaliel, antes de nós falarmos sobre os textos que foram usados. Nós já sabemos que Gamaliel ele foi um grande mestre, né? Ele foi o professor do apóstolo Paulo.
Esse está lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. Diz a Bíblia que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele é muito conhecido na história como o neto de Rileu, filho de Simeão, aquele que levantou o infante rei, está em Lucas capítulo 2, versículo 25. Apesar dele ter levantado o infante rei Jesus, ele não creu em Jesus, apesar que existe uma classe de irmãos chamados clementinos que acreditavam que ele tenha se convertido no final da sua vida ao cristianismo, mas não há nenhuma prova comprobatória a respeito disso. Mas ele foi um grande fariseu, diz a Bíblia aqui, o texto, que ele era acatado pelo povo. Ele era neto de Rileu. Rileu foi um grande mestre que viveu ali um período antes de Cristo, que criou a escola de Rileus, a escola que tinha os fariseus, né? Esse Rileu era um grande mestre. E este homem chamado Gamaliel, que era fariseu e escriba, ele era neto desse Rileu, ou seja, era um grande conhecedor da Torá, da lei judaica. Existia uma outra escola que era mais conservadora do que a escola de Rileu. A escola de Rileu é conhecida como uma escola mais flexível, liberal. Porém, a escola de Chamaim era considerada uma escola mais rigorosa, e delas era composta de saduceus. Os saduceus eram, na verdade, aqueles que eram adeptos dos pensamentos de Chamaim. Então vamos aqui analisar o contexto histórico. Primeiramente, é preciso analisar que já nos períodos de Jesus havia uma grande influência da sinagoga e do sinédrio. A sinagoga vai surgir no período babilônico e período intertestamentário, também conhecido como período helenístico, o período em que a Grécia dominou, certo? Ali começou a se criar as sinagogas. Para que se criar uma sinagoga era necessário 10 homens. E, havendo a sinagoga, os fariseus eram mestres dessas sinagogas. Há historiadores que afirmam que o fato do texto sagrado, o hebraico, ter sido conservado foi justamente por causa dos fariseus que, quando iam à sinagoga, liam o texto em hebraico. E com isso, a língua hebraica ela vai sendo conservada. Inclusive, os fariseus citados na Bíblia Sagrada foram os primeiros missionários. Jesus fala isso em Mateus capítulo 23, diz a Bíblia que eles rodeavam o mundo para fazer um prosélito. Então, os fariseus eram frequentadores, eram mestres da sinagoga. Inclusive, os fariseus foram tão importantes no período helenístico que a história vai dizer que eles tenham sido governadores no período da rainha Alexandre, aonde acredita-se que tenha sido esta rainha Cleópatra VII, aquela que intercambiava entre Herodes e o Egito. Ela ali politicamente era uma ponte que negociava, que trazia paz, que fazia com que havia paz tanto dos povos que havia ali em Alexandria mesmo, de judeus, havia paz, entendeu? No período dessa rainha. Então, os fariseus foram muito importantes no consenso histórico, até da preservação do texto lá do hebraico. E, nesse período aqui que nós entendemos, os fariseus eram muito fortes, mas os fariseus ainda eram uma classe menor em relação aos saduceus. Nesse período intertestamentário, surgem 4 seitas, que é a dos fariseus, a dos saduceus, a dos essênios e a dos zelotes. Essas 4 seitas, correto? Essas 4 seitas. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse conceito, porque o assunto não é falar sobre essas seitas, mas essas 4 seitas eram as seitas principais daquele tempo. Inclusive, o próprio Flávio José vai dizer que a seita conhecida como os essênios seria a mais perfeitinha das seitas, por eles serem mais fiéis e rigorosos com a Torá. Então vejamos aqui. Então nós temos a sinagoga. Além da sinagoga, nós temos o sinédrio. Diz a Bíblia que ele era do sinédrio, era membro do sinédrio. E o sinédrio era composto de 71 cidadãos. Dentre eles estavam o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus,
e os anciãos, que faziam parte do Sinédrio. Então o Sinédrio era composto de pessoas aparentemente muito importantes no sentido religioso para Israel. Por que eu falo aparentemente? Porque havia também muitas questões políticas ali. Por exemplo, os saduceus, eles não adotavam a Taná. Por quê? Eles não levavam em conta os livros escritos e nem os profetas, não tinham como inspirados, certo? Eles apenas consideravam a Torá, o livro da lei de Moisés, como um livro inspirado por Deus. E é por isso que no templo só existia a Torá. Mas já os fariseus não. Os fariseus acreditavam nos escritos, nos profetas e também na Torá, na lei mosaica. Até porque esse termo Tanakh é um acróstico, né, das palavras Torá, que são os 5 livros da lei, do Nevirim, que é os livros dos profetas, e do Ketuvim, que é os livros escritos. E os saduceus não tinham o Ketuvim, nem o Nevirim, como livros inspirados, somente a Torá. Por isso eles eram menos crentes do que os fariseus. Os fariseus criam em anjo, em ressurreição, em espírito, já os saduceus não. Então nós temos aqui um confronto entre saduceus e fariseus, no sentido religioso, de debates, entendeu? Então nós vamos ver aqui que o Sinédrio era muito importante para julgamentos, né? Julgavam crimes até hediondos, crimes capitais, crimes leves e crimes pesados. Havia uma quantidade de membros que faziam certos julgamentos. Tudo isso era feito pelo Sinédrio. E este homem aqui fazia parte disso. É por isso que ele está julgando ali a causa daqueles homens ali que iam ser condenados à morte. Os apóstolos, no capítulo 5, iam ser condenados à morte. Mas por causa das palavras de Gamaliel, eles não condenam ele à morte, apenas ao açoitamento. Eles são apenas açoitados, mas foram açoitados. Tá? Então, esse era o Gamaliel. O Gamaliel era um membro do Sinédrio e era muito forte. Ele era um grande influenciador, tanto que ele era chamado de Rabban, que significa nosso mestre, que é diferente de Rabi, que significa meu mestre. Então ele era muito honrado entre os judeus, correto? Agora vejamos bem aqui, defendendo a minha tese, primeiramente é preciso analisar que não é só eu que penso dessa forma. Se você, por exemplo, pegar o dicionário de Wycliffe, Wycliffe vai dizer que ele foi moderado. Não diz que ele usou a lei, mas diz que ele foi moderado. Uma outra coisa que o Wycliffe vai dizer, ele vai dizer que ele estava usando de ironia contra os religiosos saduceus, que eram céticos em relação às coisas de Deus. Por isso que ele usa o termo Deus, certo? Um outro comentário que também defende, que não defende que ele tenha usado a lei, é o comentário bíblico de Moody. Ele vai dizer que eles estão sendo julgados por insurreição, e não como profetas, como o irmão usou lá o texto de Deuteronômio. Uma outra coisa é Champlin, Russell Norman Champlin, o escritor ali do comentário do que leva o seu próprio nome, Champlin, Antigo e Novo Testamento interpretado e a própria enciclopédia, ele vai dizer que ele também não tenha usado, né? Ele não tenha usado a lei, mas ele vai dizer que ele tenha recebido uma influência. Por isso que ele defende os apóstolos. Ele diz que ele foi usado por uma influência. A LTT, que é a literalidade, a Bíblia, que é a literalidade do texto tradicional, que é o texto mais próximo do original, essa Bíblia de estudo, o autor ali, Hélio de Menezes, vai dizer que ele, na realidade, deu um conselho, mas não fala que ele usou texto do Antigo Testamento e nem que tenha usado a Torá. Uma outra coisa também é a Bíblia pentecostal nem menciona. A Bíblia pentecostal nem menciona. Russell Shedd, nosso famoso Russell Shedd e saudoso irmão, amado pastor da Igreja Reformada, ele também não menciona que Gamaliel tem usado o Antigo Testamento para defender os apóstolos.
Outro também, a Bíblia de Genebra, o comentário da Bíblia de Genebra vai dizer que Gamaliel foi pragmático. Ele não usa nenhum texto do Antigo Testamento porque ele foi pragmático. A Bíblia anotada também não menciona. Nós poderíamos aqui falar sobre vários livros que falam sobre isso. Eu poderia ter pesquisado sobre vários livros e nenhum deles dizem que Gamaliel tenha usado o Antigo Testamento, a lei, para defender os apóstolos, correto? Então aqui eu já começo dizendo que não só eu, mas algumas outras autoridades pensam como eu, que ele não tem usado a lei para defender os apóstolos. Uma outra coisa também é preciso analisar, que quando eu falo que Gamaliel usa, a frase de Gamaliel é usado para defender o falso profetismo, não estou dizendo que ele está falando que os apóstolos são profetas, até porque ele era muito sábio. Ele era muito sábio. Ele não está chamando eles de profetas. Tá entendendo? Eles estão sendo julgados por questão de ressurreição, talvez. Mas não por causa, eu uso o termo talvez, porque ele vai usar exemplo de homens que estavam nessa perspectiva. Então, Gamaliel, ele não está usando e nem está amparado pela lei para fazer isso. Porém, eu posso usar outros termos. Ele teve bom senso, foi humano, ele foi prudente, ele foi, na verdade, sensato, ele foi político, posso dizer que ele foi político, ele foi, na verdade, inteligente, pode usar vários adjetivos a respeito de Gamaliel, mas nunca dizer que Gamaliel usou o texto sagrado. Porque para você dizer que ele usou o texto sagrado, você vai ter que usar, por exemplo, o texto, ler todo o texto e ver algum texto que ele tem usado, apesar de usar o nome de Deus ali, não significa que ele está usando as escrituras. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que alguém está usando as escrituras, ela vai dizer, por exemplo, em João capítulo 7, versículos 50 e 53, fala sobre Nicodemos. Nicodemos usa as escrituras, a lei, para dizer alguém pode ser julgado sem antes ser ouvido, porque segundo a lei teria que ser ouvido, né? Então Nicodemos usa a lei. Outra coisa também, Mateus capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Satanás usa textos e Jesus rebate Satanás com textos. Por exemplo, Jesus usa Deuteronômio 4:4, Deuteronômio 6:16, Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 10:20. Então Jesus usa as escrituras. Quando a Bíblia fala que Pedro ele quer usar a escritura, ele usa. Em 1 de Pedro 2,6 ele vai falar, como está escrito, a pedra que os construtores, ele está usando Salmos 18, versículo 22. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, como ele diz que um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, ele está usando Salmos 90, versículo 4. E por quê? Em Atos capítulo 5, Gamaliel não usa o texto sagrado, não usa a lei, a Torá. Ele já que era um grande conhecedor da Torá. Então, para fechar esse argumento aqui, Gamaliel não usou textos da Bíblia judaica, que naqueles tempos era conhecido como Micra. Não usou os textos da Micra, certo? Até porque o termo Tanakh vai surgir pós-Talmud, pós o Talmud. Ou seja, há quem diga que até próximo século XVIII que surge esse termo Tanakh, que significa Torá, são os 5 livros, o Nevi'im, que é o livro dos profetas, e o Ketuvim, que é o livro dos escritos. Então, Gamaliel conhecia muito bem a lei, mas não usou a lei para defender os apóstolos, mas usou argumentos lógicos e inteligíveis do seu tempo. Ele usou o exemplo de Teudas, certo? Que foi um rebelde que conseguiu influenciar 400 judeus, que logo ele foi morto, esses se dispersaram, não foi para frente. Ele usa a figura de Judas, né? Ali, aquele Judas que ele está usando ali, é daquele período lá, do ano 6 depois de Cristo ali, um período do recenseamento, do nascimento, do período do nascimento de Jesus Cristo, onde esse Judas, ele vai ser morto,
né? Juntamente com ele, muitos homens são mortos, são crucificados pelo Império Romano, e é interessante isso aí, porque dele surge o argumento de que ele seja um dos zelotes. Os zelotes, eles eram uma classe de seita que era estadista, que queria escapar dos impostos romanos e queria dominar o império, queria tomar o Império Romano e trazer uma grande liberdade para o judaísmo. Inclusive, foi os próprios zelotes um dos culpados pela destruição do templo em Jerusalém. Tá? Os zelotes que resistiram grandemente os romanos, por isso os romanos vão lá e destroem a cidade de Jerusalém. Inclusive, entre os apóstolos existia um certo Simão chamado Zelote. Está lá no capítulo 10 de Mateus, mostrando que Jesus é capaz de mudar alguém. Entendeu? Quando a Bíblia fala que ele é Judas Zelote, é para diferenciar do outro, Simão Zelote. Quando fala Simão Zelote ali, provavelmente ele tenha sido um desses zelotes. Então, quando fala de Simão Zelote, ele talvez seja para diferenciar de Simão Pedro. Então, aqui nós temos que analisar o texto. Para você defender uma tese, você tem que ler todo o texto. Então, o texto não está dizendo que ele, Gamaliel, tenha usado textos da Torá, certo? Ali de Deuteronômio. Então, irmãos, fico com essa palavra, espero ter respondido essa pergunta. Está claro e patente, latente, que este homem não falou da Torá, mas apenas usou exemplos dos seus dias atuais. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.